de História e Matemática. Semana passada a gente falou na aula de História como é que a gente transforma uma paisagem, as diferentes maneiras. Vamos ler o texto da página 64. As primeiras moradias. Os primeiros seres humanos eram nômades. O que é nômades? Eram pessoas que viviam se mudando constantemente. Não é como hoje que você compra uma casa e fica fixo naquela casa. Antigamente, as pessoas moravam perto dos rios ou então moravam em cavernas. Por que perto dos rios? Porque tinha água, caça e pesca perto para que eles pudessem sobreviver. Ou então moravam em cavernas. Ou seja, não tinha um lugar fixo para morar. Para se abrigar e se proteger do ataque dos animais, instalavam-se em cavernas. Eles viviam da caça de animais e coleta de frutos. Quando aprenderam a cultivar, passaram a se fixar nos lugares e assim começaram a construir abrigos mais seguros e duradouros, escavados nas rochas, feitos de pedra, barro e outros materiais. Aqui, na página 64, você vai ver dois tipos de moradia. As primeiras moradias que foram, eles se fixavam em cavernas. E aqui, quando eles passaram já a cultivar alimentos, eles começaram a fazer moradias diferentes. Aqui é feita na pedra, em Capadócia. Tempos depois, as moradias passaram a ser construídas com um tipo de tijolo preparado com barro e palha. Essa técnica, chamada adobe, foi utilizada em diversas partes do mundo, principalmente em regiões quentes e secas. Anos mais tarde, os romanos inventaram uma mistura de materiais muito mais resistente que os tijolos de adobe. Ela era feita de cinzas vulcânicas, cal e água do mar. As casas passaram a ser bem maiores e a ter áreas cobertas internas para permitir a entrada da luz solar. Se você verificar na página 65, eu tenho a vista da cidade de Van, no Irã. Eu tenho a ruína de moradia localizada num sítio arqueológico em Pompeia. Considerando a cidade mais antiga do mundo, Çatalhöyük foi uma pequena vila da Turquia, construída à margem de um rio. Não possuía ruas entre as casas. As casas eram colocadas umas às outras e as pessoas circulavam sobre o teto delas. Na página 66, vocês vão começar a ver que a gente tem moradias diferentes. Aí você pergunta, como, tia, moradias diferentes? Uma pessoa que mora lá no Pará, eles têm moradias feitas de alvenaria e moradias feitas de madeira. Aquelas pessoas mais carentes, elas têm um tipo de moradia chamado palafita, que é construída sobre os rios. Essas construções são construções precárias, feitas de madeira, onde não tem saneamento básico. São pessoas carentes que vivem nesse tipo de lugar. Já quando você vai para o sul do país, Santa Catarina, o Paraná, Curitiba, você já vê que as casas lá são estilo europeu. Por quê? Devido à colonização desse parte do Brasil que foi colonizado pelos italianos, pelos alemães. Eles têm muita cultura de fora. Tem a cultura brasileira? Tem. Mas eles têm a cultura dos povos que antecederam a eles, dos familiares que nasceram de italianos, de alemães, de chineses, de outros. Então, eles fizeram sua moradia de acordo com o país da sua origem. As moradias são diferentes. Existem diferentes formas de construir uma moradia, dependendo do lugar, dos hábitos, dos costumes e da condição econômica dos moradores. Antigamente, nas regiões geladas, as pessoas moravam em iglus. Agora, já está sendo bastante diferente. Eles constroem casas de madeira ou casas de alvenaria. Observe alguns tipos de alguns tipos de moradia. Os moradores das áreas próximas a rios que costumam transbordar nas cheias vivem em casas construídas sobre estacas. Esse tipo de casa se chama palafita. Essas casas típicas do sul do Brasil são herança do povo alemão, que ali se instalou. Esse tipo de construção, chamada enxamel, é feito com madeira entrelaçada e preenchida com pedras de tijolos.
o telhado é bastante inclinado por causa do clima chuvoso. Então, na página 66, você vai ver o tipo de moradia que a gente vê muito comum na região norte, que são as palafitas. E aqui, na região sul, são construções feitas pelos alemães. Na página 67, entre os grupos indígenas brasileiros, há muitas formas de construir as casas, também chamadas de ocre. Cada povo deve ter o seu jeito de ser e de se relacionar com o ambiente onde vive. As formas das casas variam de acordo com o costume de cada grupo. Pode ser circulares, retangulares e ovais. Aqui eu tenho um tipo de moradia dos índios na região gaúcha do norte. Esse estado no Mato Grosso em 2016. Ela é forma circular, a ocre. Já eu tenho as casas de taipa dos indígenas no estado do Paraná. As casas de taipa, também conhecidas como casas de pau e pique, são feitas com uma técnica simples e antiga. São construídas com madeiras amarradas por bambus e cipós e preenchidas por barro. Ainda são muito comuns em áreas rurais e em lugares quentes. Nas grandes cidades é comum ver grandes edifícios. Os prédios de apartamento ocupam muito espaço e abrigam várias famílias. Eu fui acostumada, desde pequena, a viajar muito. Eu sempre gostei de viajar. E uma das coisas que me chamava a atenção quando eu ia para Pacuti é que quando você estava prestes a entrar na cidade de Palmares, você via umas construções bastante pobres, que eu acho. E eu não compreendia como eram aquelas casas. Uma vez eu perguntei ao meu pai. Essas casas são pau a pique. São construções com cipós, com varetas de bambus e preenchidas com barro, cobertas de telhado, ou telhado de telha ou palha. São construções que, se for na região que chove muito, não tem uma durabilidade grande. Passaram-se muitos anos, eu cresci. E se hoje você ainda chega na cidade de Palmares, é incrível como ainda tem esse tipo de construções. Porque é muito comum a gente ver construções de alvenaria. Por quê? Porque tem uma durabilidade maior. São casas feitas de tijolos. Mas de cada lugar para o outro, a gente vê diferenças. Os materiais que são utilizados. Uma coisa que eu tenho observado quando assisto alguns filmes produzidos nos Estados Unidos, a gente vê naquela comunidade mais carente, como do Brooklyn, casas feitas com madeira. Aí eu perguntava, por que madeira? Porque lá eles constroem muito com madeira? Porque a madeira é mais barata. Os grandes que têm uma condição melhor fazem as casas de alvenaria ou moram em prédios modernos. Aqui no Ceará não é diferente. A gente tem construções grandiosas, apartamentos grandes, apartamentos pequenos, um apartamento por andar, ou então um condomínio com as letras do alfabeto todinha, mas as construções dos apartamentos são pequenos. Então, cada lugar, as moradias são diferentes. A minha casa é diferente da sua. A casa da Natasha não é igual à casa do Gustavo. Por quê? Porque o Gustavo mora em apartamento, como o Miguel. O apartamento do Gustavo é igual ao apartamento do Miguel? Não. Construções diferentes. Esses materiais que você levanta uma construção, pode ser de uma casa, de um apartamento, são retirados da natureza. As casas térreas feitas de tijolo e cimento são bastante comuns em todo o Brasil. Uma coisa que a gente deve verificar são as casas feitas no Chile, no Japão. Elas são próprias para terremotos fortes, porque é uma região que foi construída casas e apartamentos ou outros tipos de moradia num local onde tem vários tremores de terra. Então, as casas no Japão foram adaptadas a que, quando tiver um terremoto, um tremor, ela não desabar. Já no Irã, a gente vê casas feitas de pedra, povos nômades da atualidade.
Ainda hoje, há povos que não têm habitação física, isto é, que mudam de um lugar constantemente. Um desses povos são os tuaregs, que vagam pelo deserto do Saara, no continente africano. Os tuaregs também são conhecidos como homens azuis, por causa de suas vestimentas. Esse modo de viver desse povo, eles vivem em tendas armadas com estacas de madeira, fáceis de montar e desmontar. Seus integrantes vivem basicamente da criação de animais como cabras, camelos e cordeiros. Os tuaregs são um povo que eles vivem em constante movimento dentro do deserto de Saara. Eles vivem em tenda. Por quê? No deserto do Saara, durante o dia, chega a 50 graus ou mais a temperatura, mas durante a noite as temperaturas são abaixo de zero. Então, as moradias são construídas de acordo com a necessidade, o clima, a vegetação daquele povo. São diferentes moradias, diferentes povos. Já no conteúdo de matemática hoje, iremos trabalhar a adição. O que é adição? Adição já está dizendo, é você adicionar algo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu digo 2 mais 2, 4. Então, eu tenho parcela e soma ao total, que são os termos da adição. A gente trabalhou no início do ano números menores, tipo 3 mais 3, 5 mais 2, 4 mais 5. Tinha até crianças que diziam, tia, você faz umas continhas tão bestas. Não são bestas, são contas de acordo, a gente vai, as dificuldades vão aumentando de acordo com o período que a gente vai avançando. Então, trabalhamos o que era uma dezena. O que é uma dezena? São 10 unidades. Trabalhamos o material dourado. Hoje iremos trabalhar como você deve somar até 19. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 13 mais 4. Vocês se lembram que eu trabalhei o quadro de ordem. O que seria o quadro de ordem? Unidade e dezenas. Porque facilita você na hora de você colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Quando eu somo 13 mais 14, você vai ver, 13 mais 4, você vai verificar que eu tenho a unidade, mas eu não vou ter a dezena. Se você colocar no quadro de ordens, você vai verificar que unidade facilita você colocar a colocação dos números. 4 mais 3, eu tenho um 4. Então, 4 mais 3, eu imagino que o 4 fica dentro da minha cabeça. Eu sempre gosto de brincar com meus alunos assim. E eu coloco 3 dedinhos na mão. Por quê? Porque vai ter números maiores. 4 mais 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou ter o numeral 7. O número 1 está somando com algum número? Não. Então, só faço DC. Se eu somar 10 mais 5, eu gosto de fazer o quadro de ordem, unidade e dezena. 10 mais 5. Boto o sinal da adição e passo o traço. 5 mais 0, 5. 1 não tem nada, eu vou somente DC. Quando eu digo 10 mais 2, o 10 é um número grande. Aí tem crianças que vão correr para os dedos. Os dedos já não vai ter dedos suficientes para você somar. O que a gente faz? Eu imagino que eu tenho um 10. Então, boto o número menor nos dedinhos. 10 mais 2, 10, 11, 12. Eu conto com o número seguinte. 10 mais 3, o 10 é o número grande. Eu imagino que está dentro da minha cabeça. Boto 3 dedinhos. 10, 11, 12, 13. 10 mais 4, 10 mais 4 dedinhos, 11, 12, 13, 14. Você vê que é uma sequência. Você pode somar 10 mais 7, 10 mais 8. Só que vocês têm que ter o cuidado na hora de somar. Você sempre coloca unidade, dezena e se tiver centena. A gente está trabalhando agora com unidade e dezena, já revisando o conteúdo que já foi dado. Então,
3 mais 4 vai ser 7. E 1 eu só faço descer. Se eu colocasse 13 mais 11, eu faço unidade, eu faço a dezena. 3 mais 1, 3. 4 mais 1. E 1 mais 1, 2. Nunca esquecendo o sinal da adição. Na página 176, vocês irão fazer uma tarefinha que vocês vão somar e vão subtrair. Adição e subtração até 19. Tia Adriana optou para começando pela adição. Vamos calcular o resultado de 5 mais 7. Eu tenho 5 bolinhas azuis mais 7. Eu armei a conta e somei 5 mais 7. Só que vai ter criança que, como a Eva disse para minha vez, tia, eu não tenho 7 dedos e mais 5 dedos, não tem como eu fazer. Aí eu disse para ela, Evinha, o 7, imagina que ficou dentro da cabeça. Então, eu tenho 5 dedinhos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. O resultado são 12. Na página 173, Ana tinha 16 figuras e deu 4 para sua irmã. Com quantas figurinhas ela ficou? Eu digo muito. Quando você soma, você adiciona, você ganha. Quando você perde ou você dá, você subtrai. Uma coisa é você ganhar, outra coisa é você perder. Quando se ganha, você está adicionando, está somando. Quando você perde, é uma subtração. Na tarefa de casa, na página 174, eu vou ter as figuras do Bruno e do Mário. Ele quer saber o total das figuras. O que você vai fazer? Você vai somar quantas figuras o Mário tem, quantos quadrados e quantos círculos o Bruno vai ter. E você vai somar. 10 mais 1, 10 mais 2, 10 mais 3, 10 mais 4, 10 mais 5, 10 mais 6, 10 mais 7, 10 mais 8, 10 mais 9. Você vê que é uma sequência que estamos somando. Então, se eu tenho o numeral 10, o 10 é um número maior. Eu imagino que ele está guardado e eu coloco os numerais menores na mãozinha. Se eu tenho 10 mais 7, eu tenho 10 na cabeça. Então, eu vou colocar 7 dedos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, se eu tenho 10 mais 1, 10 mais um dedinho, 11. Sempre você imaginar, por quê? Porque nas mãos você tem 10 dedinhos. Vocês não vão ter número suficiente para sempre contar na mão. Como eu trabalhei o material dourado, quando eu tinha aquela tira que representava uma dezena, que são 10 unidades, eu colocava tira maior com as unidades menores. Eu tinha uma dezena, mais 3 unidades, 10, 11, 12, 13. Então, material dourado a gente trabalhou bastante. A gente trabalhou que o cubo maior eu tenho 100 unidades, eu tenho uma centena. A barrinha eu tenho uma dezena, porque são 10 unidades e as unidades são diferentes. Iremos trabalhar a prova real também na próxima aula. Hoje estamos revisando a adição. Já trabalhamos a adição? Já. Mas o livro está com mais contas de adição de números maiores. Iremos trabalhar a prova real na próxima aula. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima manhã.